E vamos começar com alegria, com disposição, com boa energia, porque os últimos dois vídeos não deram certo. E esse também não deu, tá? Porque eu não vi que eu tava gravando a tela errada. E depois que eu gravei, tava um outro vinho. Tava um outro vinho projetado. Eu disse, opa, errei, né? Que às vezes o erro é da máquina e às vezes o erro é da máquina. E essa vez foi também um erro da máquina. Mas vamos lá, mas enfim, essa empolgação não é só para aí como uma tentativa de que tudo aconteça bem, embora já não começou tão bem, esta é a segunda vez que eu estou falando essas coisas, mas também porque pelo vinho. Eu particularmente gostei muito desse vinho. A parte boa é que quando a gente acaba sendo obrigado a repetir, vai mais rápido, né? Porque a gente já falou, só repete. Mas um vinho que eu, não sei se vocês conseguem enxergar bem aí o aspecto visual, um vinho com uma boa cor, na verdade, uma intensidade de cor que muita gente não gostaria, acharia fraco, né? Mas é uma cor média ali, não chega a estar tá bem presente, mas não está extremamente escuro. Que para mim não tem problema nenhum, mas infelizmente o consumidor gosta da cor mais colorida, mais intensa, sobretudo. E uma coisa é verdade: se essa é a cor desta variedade ou desse corte, eu não sei o que é, que seja assim, né? Às vezes a gente pega vinhos com menos potencial de cor, muito coloridos, e isso chama-se uma coisa, corte. Não vejo problema nenhum quando ele é um corte, né? Mas quando ele é um varietal, e a gente dá aquela maquiadinha, eu acho que isso expressa menos o que é o vinho. Acho que é uma possibilidade, mas acho que expressa menos. E desse ponto de vista eu prefiro um vinho sincero, como parece que esse aqui, do que um vinho mais colorido. Uma cor rubi no centro, com alguns reflexos avermelhados, uma cara de jovem, de novo e jovem, uma cara de vinho recém-feito e com jovialidade. Eu não daria mais que 2 anos para esse vinho. E embora ele esteja assim, com um bom aspecto visual, esse não é o melhor dele. O melhor dele, no mínimo, é os aromas, ou ao menos antes que o visual, os aromas, talvez não antes que o gustativo. Já vamos chegar lá. Mas efetivamente deliciosos aromas frutados, de baixa fermentação. Aqui me parece bastante essa questão assim, baixa fermentação, maceração carbônica, e talvez seja maceração carbônica, sobretudo, me lembra muito maceração carbônica, e também maceração a frio e fermentações em temperatura mais baixa, que é um outro artifício para obter vinhos mais delicados e com aromas mais interessantes. Não me surpreende se ele for fermentado a uma temperatura mais baixa, ou se passar por alguma dessas três formas de elaboração. Lembrando que o mundo não precisa tomar um caminho só, né? O cara pode ter feito as três coisas e ter juntado depois, e por aí vai. Mas eu particularmente me encantei com esse aroma, tem morango, tem framboesa, tem diversos aromas bem interessantes aqui. E eu particularmente, eu no outro take, até eu perceber que eu estava gravando a tela errada, gostei, para mim tem uma cara de gamay assim como poucos vinhos têm. Eu posso estar muito enganado. Pode ter gamay na minha seleção, pode, porque tem vinhos que são franceses, eu não lembro e tenho muita convicção de que não comprei eu próprio gamay, pode ter vindo aí em alguma assinatura, mas efetivamente eu achei esse vinho com muita cara de gamay, com uma classe de Beaujolais, assim, um frutado que não é exagerado, que não é enjoado. Isso que eu não falei dele em boca ainda, mas particularmente gostei das características aromáticas desse vinho. E aquele vinho que, embora te traga jovialidade, não traz enjoo, não traz simplicidade, ele tem complexidade, ele tem bons aromas, eu particularmente gostei. E também uma coisa interessante, nada de coisa, um perfil muito orientado para vinho de regiões tênues, não tem nada de sobrematuração, não tem nada de exagero, não me parece ter álcool forte. Eu costumo ser um pouco resistente para sentir aroma de álcool, mas particularmente não sinto nesse aqui. Antes de eu falar que eu achei ele em boca, é só uma desculpa para tomar outro banho. Mas uma coisa que é importante lembrar, que eu acho que para quem é meu aluno, está vendo esse vídeo, para pensar em análise sensorial, de entender essa lógica de pensamento que eu faço. Por que essa característica X me lembra tal coisa? Por que essa me lembra tal coisa? Por que eu faço esse determinado tipo de suposição?
e para verem que eu faço a mesma coisa com vocês que eu faço comigo mesmo, que isso é um exercício importante. Tentar conhecer o vinho sem saber o que ele é, sem saber quanto ele custou. Mas, como eu falava em boca, eu já, né, deixar bem claro, eu já provei, eu tenho provado ele antes, tenho feito essa descrição que eu ponho aí na descrição, a descrição que eu ponho na descrição, mas vamos lá, tenho feito aí essa descrição do vinho que eu ponho na descrição do vídeo, e aí daqui eu só confirmo algumas coisas, fica mais fácil, fica mais rápido. E então, claro, eu já mais ou menos imagino o que eu ia esperar, às vezes muda um pouquinho para a aeração, mas é aquilo que eu tinha provado, um vinho delicioso em boca. Delicioso, redondinho, com uma acidez legal e bem, não é ácido, não é ácido assim que incomode, mas uma acidez que dá muita vivacidade, com tanino baixo, com um certo dulçor. Eu não acredito que esse vinho seja demi-sec, mas tá bem abocado assim e casa muito bem. E uma coisa que é importante, um vinho mais orientado assim para jovialidade, para ser mais leve, com um bom volume de boca. Ele ocupa espaço na boca. Ele não precisa ser tânico para fazer isso. Hum. E nesse caso, para mim, um vinho redondíssimo, assim, tudo dele está extremamente bem colocado, excelente volume de boca, hum, as frutas aqui confirmando muito claramente, aquelas frutas que a gente sentiu no aroma, tudo que a gente viu bom nele até agora, em boca tá melhor ainda, tá? Achei que ele tá todo ele muito bem equilibrado, todo ele muito agradável, e embora ele seja um vinho menos complicado, é um vinho muito prazer, assim, diferente de a gente toma um vinho que é simplesmente um Cabernet Sauvignon um pouco macerado para ser mais leve, ele é sem graça. Que a gente tem um vinho que parece que a uva expressa tudo que ela tem de um modo mais sutil. E esse, inclusive, é um ponto que me lembra muito de Gamay para esse vinho. À medida que me lembra muito aqueles vinhos do Beaujolais, que tem maceração tradicional e tudo mais, não vive só de maceração carbônica, e que tem um volume interessante, em que pese que mantém sempre mais delicadeza. E aqui, para mim, é um caso, é exatamente o caso. Tá, mas tem que ser só um Gamay? Poderia ser um Pinot, mas a zero de amargor que costuma ter no Pinot. E não tem alguma coisa de resina também, uma acidez mais alta e uma cor mais feia normalmente que a desse aqui. Mais feia é muito ruim de dizer, né? Mas uma cor menos viva do que esse, que tem até um azuladinho, um violeta. Mas, como eu disse, eu não sei se eu... Pinot eu acho que eu comprei, não me recordo. Mas Gamay só se a Che France mandou. Mas achei muita cara de Gamay. Eu aqui assinaria como Gamay, alguma coisa de Pinot, talvez. Teve alguns Pinots. E outra coisa, se tem madeira, tá muito bem colocado, tá? Eu não sinto e não sinto falta. E aí, desse ponto de vista, o Brasil teve bons Pinots. Uhum. Não é porque eu não comprei vinho brasileiro. O Pinot do Har era assim, da Randon. Era muito. É, olha só, aí tá uma coisa que combina. Poderia ser. É mesmo, é mesmo. Como eu não pensei nisso? Essa hipótese é nula. Não, não é nula porque veio vinho de assinatura e eventualmente pode ser dessas origens, mas nossa, como eu não pensei nisso? Isso não está na ficha, tá? Realmente foi uma coisa que me ocorreu agora. Muito caráter do Pinot ali de os Campos de Cima da Serra. Muito, muito, muito. Boa fruta, boa estrutura, com sutileza. É outra coisa que me lembra também algo da Patagônia, tem alguns pinots realmente mais estruturados, com mais fruta, com um pouco daquele pouco de cassis, assim, realmente mais frutados. Mas também, eventualmente poderia ser. Também matura em mais frio, tem mais sutileza, e normalmente são fermentados ali mais cuidadosamente, mais puxando aí para o lado do frio, seja maceração para fermentativa, seja temperatura mais baixa, até poderia ser também uma das possibilidades, mas
é mais coerente, vamos pensar assim, é mais coerente, pensando na realidade do mundo, é mais coerente que seja Pinot, né? Porque tem mais Pinot que Gamay. Pensando na minha ideia de vinho, do que é o Gamay, isso aqui pra mim tem bastante a sutileza do Gamay. Hum. Sem um pouquinho de amargor do Pinot, com mais cor, por isso que eu particularmente me lembro o Gamay, mas de fato, o próprio Pinot da Har tinha mais cor e era mais frutado. Mas eu acho que esse aqui tá melhor, inclusive. Inclusive, agora me lembra alguma coisa de madeira. Muito bem colocada. Se estiver muito bem colocada. Hum, mas vamos aqui descobrir o que que ele é. Estou me recobrando aqui que eu levei pesado na cara, porque não tomo vinho argentino, não tomo vinho, nunca disse isso, né? Mas eu não sou um grande fã de Argentina. Pesados, estruturados, adocicados, acidez baixíssima. E olha só, é um Pinot, não sei se vocês estão enxergando daí, um Pinot reserva, tá? Isso justifica, né, que ele seja mais estruturado, seja mais interessante, mas aqui embaixo, Mendoza, não é patagônico. Patagônia, para mim, eu estaria tomando esse vinho por patagônico com alguma tranquilidade. Mendoza, não esperava. Muito, muito, muito bem. Eu não sei de que exatamente que região que eles são. Deixa eu ver se eu descubro depois. Mas o que, que eles dizem aqui? Notas de degustação. Que safra 19, novinho. É realmente bem, muito gostoso esse vinho, tá? Eu não lembro quanto eu paguei, vou tentar descobrir depois, mas em termos de características eu gostei e aconselho. Cor vermelho rubi, ó, com tons violáceos, fechou direitinho. Aromas de frutas vermelhas e pretas, eu não vi tanta fruta preta, mas cereja, morango, framboesa, esse aqui parece que foi eu que escrevi. E groselha, eu achei menos groselha, achei que tem mais, a groselha tem um pouco dessa coisa mais herbácea. Na boca é um vinho delicado, suave, onde a madeira porta defumados e notas de baunilha. Eu sinto pouquíssimo defumado, um pouco de madeira que eu sinto assim, né? Muito sutil, realmente um pouco de especiaria doce e talvez baunilha. Mas veja que ele já declarou que tem madeira. E desse ponto de vista me surpreendeu, tá? Extremamente bem posta, bem sutil. Tinha um vinho da Salton, que na época era o Salton Volpe Pinot, nem sei se eles têm ainda, que teve um tempo que era nesse perfil, que foi o que me acendeu um pouco a luz ali para lembrar de Campos de Cima da Serra, embora ele não fosse dos Campos de Cima da Serra. Só que tinha um pouco mais de madeira, era um pouco, inclusive era bem amanteigado, assim. Mas era muito bom vinho. Os poucos pinots brasileiros que a gente teve bons, eu acho, esses que eu comentei. E tem alguns produtores menores também ali do Campos de Cima da Serra. Campos de Cima da Serra, o sinal é pra cima, né? Lá de cima, ok. O corpo fala. Que mais que eu diria? Santa Catarina também tem alguma coisa lá né, na Serra Catarinense, mas são mais caros e me chamam menos atenção do que os dos Campos de Cima. Vamos ver aqui. Campos de Cima não é aquela vinícola de Itaqui, tá? Campos de Cima é Campos de Cima da Serra, Vacaria. Quase divisa com Lages, né, onde o estado divide com Santa Catarina. 13,5 de álcool, extremamente bem colocado, porque para mim tinha menos. Safra 2019, já comentei. Tinha parado aqui nos defumados. Os taninos são suaves e equilibrados, com um final de boca elegante e longo, ideal para acompanhar. Antes que ele fale, eu acho que esse vinho tem uma coisa que eu acho interessante. Eu não consegui ler e ainda bem, porque a harmonização desse vinho seria bastante interessante, porque ele é um vinho que ele tem não é tão pesado, é um vinho que eu achei bem interessante para isso, porque às vezes a gente fala assim, vinho e frutos do mar, vinho tinto e frutos do mar não é possível. Aqui tá um vinho que eu acho que nós temos a possibilidade, tá? E tá, mas é qualquer coisa, vamos botar ali um caçãozinho leve com vinho desse, provavelmente não ia ser tão exitoso, mas aqui, ó, alguma coisa de polvo com algum preparo que aumente um pouco a intensidade de sabor, mas sobretudo camarão. Eu digo mais camarão na moranga, ia muito bem. Abóbora, como preferirem, eu não sei exatamente de onde as pessoas estão me escutando e como é que elas chamam essas. Apesar que moranga e abóbora são um pouquinho diferentes, que para o que eu quero dizer não faz tanta diferença, né? Que dá aquele sabor um pouco mais adocicado. E eu tinha lembranças de vida, né? Eu tinha uma tia
que ela fazia um camarão. Porque assim, um camarão ao molho, se fosse molho vermelho, puxasse demais, eu acho que pesaria muito. Eu acho que, inclusive, quando eu pensei no camarão, a primeira lembrança que me veio é mesmo estrogonofe de frango. Carne eu acho que é um pouco pesado. Mas um estrogonofe de frango, ou mesmo algum camarão aí, é um molho de tomate e creme de leite. E aí me veio a lembrança do camarão da tia Zuleima. A tia Zuleima, infelizmente, já nos deixou, tem já um bom tempo, mas ela fazia um camarão que ninguém fazia e que era o tradicional. Nós éramos, né, morávamos todos por Porto Alegre e veraneávamos em Balneário Camboriú e não era bem o meio do caminho, mas a tia morava em Tubarão, a gente parava lá, era clássico e se programava para fazer o almoço. E aí, eu não sei se um dia ela ousou não fazer isso. Não sei se já ficava subentendido que ela deveria fazer o famoso camarão da Tia Zulema. E acho que ia muito bem, né? Infelizmente ela não está aqui conosco para a gente provar o camarão, que eu acho que ninguém. A minha prima, a Ania, a filha dela, consegue fazer também o camarão tão bom quanto, mas tem uma poesia que eu não lembro que de autor que autor que é, né? Que é as mãos e as mães, né? Mas eu preciso dizer que a gente sente a falta dela, né? Eu particularmente gostaria de poder ter tido essa experiência com ela, mas assim é a vida, né? A gente um dia também não vai estar presente em alguma experiência que alguém gostaria que a gente tivesse junto. Mas eu, só para retomar e concluir que eu estava falando de harmonização, tá ficando um pouquinho longo já, eu falo efetivamente. É, sim, esse camarão ia legal, porque só molho de tomate eu acredito que não. É muito acidez, muita intensidade. Eu acho que um creme de leite ali é um vinho que tem um pouquinho de acidez, quebra um pouco a acidez do o creme de leite, quebra um pouco a acidez do tomate, dá mais intensidade, dá cremosidade, que eu acho que deixa mais redondinho o conjunto, eu acho que ia legal com esse vinho. Mas vamos ver o que que eles diziam aqui e depois olhar para o site. Onde é que estava? Dá para acompanhar pratos da cozinha de caça, né? Carnes brancas, concordo, e massa com cremes e peixes. Ai, não, gente, os cachorros estão me atrapalhando. Desculpe que eu parei aqui um pouquinho. Ah, concordo com eles, mas eu não sei o que eles disseram aqui. Carnes brancas, massas com cremes e peixes. Ok, massas com cremes, é mais ou menos isso. Caça que eu acho que é um pouquinho pesado para ele. Bom, vamos tentar descobrir. Tentar descobrir, não, vamos abrir a ficha dele aqui. Que eles têm para dizer? Integrante da linha reserva. Pinot Noir amadurecido em barrica de cavalo francês, bem colocado como francês aí, menos intensidade, menos impacto gustativo como um todo. Petrucci foi desenvolvida pela Las Perdícias, que é uma vinícola interessante, né, de Mendoza, fundada por italianos, como eles estão dizendo aqui. Estão situados em Mendoza, aos pés da imponente Cordilheira dos Andes. Eu suponho que esse Pinot deles está em um pouquinho mais de altitude, tá? Não tem essa característica de extrema maturação, embora tenha 13,5 de álcool, mantém uma acidez. Isso é um pouco do que acontece em Santa Catarina, né? Amadurece bem e lentamente. Aí tem mais amplitude térmica, mais intensidade aromática, mais delicadeza, uma acidez mais preservada. Mas isso é uma suposição minha, tá? Vamos ver o que nos interessa aqui. 13,5 de álcool, eu acho que eu tinha comentado antes, né? Como um álcool bastante presente e tá assim, bastante em quantidade, mas tá assim, redondíssimo no vinho. 12 meses em carvalho francês. Isso me impressionou, assim, porque para mim ou não tinha, eu estava muito bem posto carvalho. Hum, é delicioso esse vinho. Muito bem posto ele, muito bem colocado. 2019, eu acho que eu tinha dito já, mas é importante dizer, é realmente um vinho de pouca idade. Rubi, cereja, framboesa, amora, floral, especiarias, tá mais ou menos no que eu tinha dito. Corpo de leve para médio, acidez agradável, taninos macios, é isso aí mesmo. 15 graus de serviço, concordo. Um potencial de 5 anos, eu não me gastaria guardando esse vinho. Ele está delicioso, assim. Eu não sei se ele ganha muito mais com aromas terciários, né, com buquê, sendo que pode ser que ele perca um pouco desses aromas que já estão postos aqui. Eu estou muito satisfeito com ele, assim. Eu gosto de vinhos mais velhos, mas eu acho que esse não é um caso que melhora com o tempo. Depois a gente diz que é a harmonização com gratinado de cogumelos, com risoto de carne seca. Carne seca é mesmo, porque carne seca tem, né, muito sal e tudo mais, por máximo que se dê sal, pode ser um pouquinho
incomodar um pouquinho com vinhos mais tânicos. É uma ideia boa. Lasanha de linguiça, ricota, assim, a ricota branda, pode ser. Mas eu nunca comi uma lasanha de linguiça e ricota. Espaguete à norma, stick tartar. Não sei se eu iria num tartar para ele. E queijos duros, tem um pouco de suavidade. Também não sei se eu iria com queijo. Particularmente com cogumelo, acho que ficaria muito bem. Esse risoto de carne seca podia ser uma ideia boa. Somente que tem o queijo coalho que abranda o sabor da carne seca e o vinho sem muito tanino não briga muito com o sal da carne seca, que é um ingrediente um pouco difícil. E, enfim, assim a gente encerra essa prova deste vinho que me agradou e, né, já que às vezes, já que as pessoas me perguntam e já que eu andei falando mal dos vinhos da Wine, é que este é um vinho que eu particularmente recomendo, tá? Achei que esse vinho tá muito bem posto, muito, tudo nele tá certinho, tá gostoso, tá agradável, tá frutado sem ser enjoado, tá leve, tá jovem sem ser aguado, tá leve sem ser aguado, tá um vinho que me agradou muito, assim, foi uma boa surpresa. Em um exercício de humildade, assim, para quem quase nunca toma vinhos argentinos porque acha que todos têm acidez. Não acho que todos, que a maioria do que vem aqui, né, tem acidez muito baixa, exageros de maceração, e aqui carvalho exagerado, aqui tá tudo muito bem posto. Então fica aí a dica e espero que seja útil esse vídeo e que estejam gostando. E nos vemos no próximo. Até mais.